Fala Coração, o podcast do Procriança. Eu sou Pedro Chicre, pedagogo e faço parte da equipe multidisciplinar do projeto. Neste 7º episódio, serei o portador de um assunto que está diretamente ligado ao nosso propósito. No dia 12 de junho, ressaltamos a importância da conscientização da cardiopatia congênita no Brasil. E para conversar conosco sobre este tema, eu tenho aqui ao meu lado a doutora Isabela Rangel, médica graduada pela Faculdade de Medicina de Teresópolis, residência médica em pediatria no Hospital da Polícia Militar, especialista em pediatria pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, curso de especialização em neonatologia no CEPERJ, curso de especialização no Hospital Universitário Pedro Ernesto, com formação clínica e ecocardiográfica pediátrica. Observership Program no Departamento de Cardiologia do Boston Children's Hospital. Cardiologista pediátrica da Clínica Cardiológica Infantil. Cardiologista pediátrica parcerista do Hospital Pediátrico Juta Batista. E diretora médica e cardiologista pediátrica do Procriança Cardíaca. Mas, sobretudo, um ser humano de sorriso largo, que traz um brilho no olhar, uma profissional que abraça esta nobre causa e que tem em suas mãos o poder da cura. Acessível, sempre disposta a atender a tudo e a todos. Doutora Isabela, é um prazer tê-la conosco. Nossa, o prazer é meu. E depois de toda essa descrição e esse final, nossa, não tem como não se emocionar. Muito obrigada. Doutora Isabela, é um currículo extenso, técnico, mas, acima de tudo, é um currículo humano. É assim. E é por isso que a gente está aqui, para a gente começar a falar de um assunto que ele não é um assunto leve, mas é um assunto necessário. E hoje a gente vai fazer jus a esse tempo que a gente tem para a gente fazer com que as pessoas entendam um pouco mais sobre o nosso trabalho e sobre a cardiopatia congênita. Doutora Isabela, que sintomas podem sinalizar que uma criança ou um adolescente tem uma doença cardíaca? Essa pergunta é muito importante. A sintomatologia ela vai depender do tipo de patologia cardíaca e da sua gravidade. Então você pode ter pacientes assintomáticos até pacientes com sintomas importantes. Mas é necessário que tanto a família quanto o pediatra preste atenção em alguns sinais, como por exemplo, cansaço às mamadas, sudorese intensa durante algum tipo de esforço, cianose, que é aquela coloração arroxeada. O nome científico, cianose, é um nome técnico, mas que as pessoas veem ou percebem por aquela pele com uma coloração azulada ou roxa. Outro sinal seria uma dificuldade de ganho de peso. Aquela criança que, apesar de se alimentar bem, ela não consegue ganhar peso. O pediatra ele também pode, na consulta clínica de rotina, perceber algumas alterações, como por exemplo um sopro cardíaco, pulsos alterados, e aí ele pode indicar a avaliação do cardiologista infantil. Doutora Isabela, em que estágio a senhora recomendaria um procedimento mais invasivo, uma cirurgia? A cirurgia também, a cirurgia ou o cateterismo, qualquer procedimento invasivo, ele também depende da gravidade e da patologia de base. Nós temos uma série de cardiopatias congênitas e isso é que vai definir o tempo correto. Agora, é muito importante que os pacientes eles tenham o diagnóstico precoce, para que o médico, para que o cardiologista, e através de discussões com sua equipe, consiga identificar a melhor época da intervenção. E para vocês verem, no Brasil nós temos cerca de 30 mil novos casos de cardiopatia congênita ao ano.
Isso é um número muito significativo. A incidência da cardiopatia é de mais ou menos 1%, ou seja, 1 em cada 100 vai ter algum tipo de cardiopatia. E desses 80%, né, desse número, 80% vai precisar fazer algum tipo de intervenção durante a vida. E 30% a 40% durante a infância. Olha como isso é significativo. Sim, porque, doutora Isabela, a criança, quando ela nasce, ela tem vacina para fazer, ela tem algumas consultas para serem, que são protocolares, né? A gente tem que entender o que essa criança tem, como é que essa criança nasceu. A senhora está falando, eu estou retomando um pouco a minha infância. Eu não lembro dos meus pais terem me levado a um cardiologista. Eu lembro de ter a marca da vacina, são memórias afetivas, né, que eu ainda consigo. E sempre me levavam quando eu apresentava algum sintoma, ou uma febre, uma dor de cabeça, uma dificuldade na visão. Não lembro assim, vou te levar ao cardiologista. Assim, quando a senhora coloca esses números aqui, né, para as pessoas terem ideia do que é uma cardiopatia, isso já, hoje em dia, os pais já levam seus filhos a uma consulta regular? Ou precisa ter essa indicação? Ou a criança já ter nascido com essa cor diferente, que o médico já nota ali, né? Ou a mãe já na gravidez, durante a gravidez, já descobre que há a possibilidade de ter a criança já ter uma cardiopatia. Como é que está isso hoje? Então, hoje, nós temos o eco fetal, que é um exame, é um ecocardiograma, só que feito ainda com a criança intraútero, né? E ali você já consegue identificar uma cardiopatia congênita. Isso é muito importante porque você já sabendo que essa criança tem essa cardiopatia e dependendo da gravidade, você já pode orientar todo esse parto. E essa criança, se ela precisar de alguma intervenção ainda no primeiro mês de vida, ela consegue nascer num local onde ela tem estrutura para o tratamento da patologia. Mas a gente sabe que nem todo mundo tem acesso, nem todas as gestantes têm acesso ao eco fetal. Na maternidade, foi incluído como rotina o teste do coraçãozinho. No teste do coraçãozinho, você fazendo esse exame, que é um exame de saturação, para você ver o nível de oxigênio desse bebê, você já consegue identificar cardiopatias mais graves. Cardiopatias mais simples podem passar desapercebido, mas cardiopatias mais graves você consegue já identificar no teste do coraçãozinho. E a pergunta que você me faz, a criança deve ir ao cardiologista? Em geral, quem solicita a avaliação é o pediatra. A criança, sim, deve ter uma regularidade de consultas no pediatra. Porque o pediatra, através das queixas que a mãe vai passar, ou através dos sintomas e sinais que ele vai observar durante a consulta clínica, ele vai ver a necessidade ou não de encaminhar esse paciente para um cardiologista infantil, para um especialista. Certo. Doutora Isabela, quais são as principais dificuldades que uma criança cardíaca enfrenta quando ela tem esse diagnóstico da cardiopatia congênita e o tratamento para isso? Como é que a gente trabalha isso? Nesse dia a dia, né? Esse é um grande desafio do Brasil, porque nós sabemos que muitos centros de cardiopatia, né, estão longe da grande maioria da população. Então, estarmos aqui falando sobre a cardiopatia congênita, né, informando da possibilidade dessa patologia, faz com que os pais e os próprios especialistas, pediatras, eles consigam fazer um diagnóstico ou consigam perceber algum sintoma ou algum sinal de forma precoce para que ele possa encaminhar esse paciente para um grande centro, para que ele possa fazer o ecocardiograma, o eletro ou outro exame que seja necessário para o diagnóstico e para a investigação daquela patologia.
e até mesmo para a decisão do tratamento. Se aquele tratamento vai ser cirúrgico, se aquele tratamento vai ser por hemodinâmica ou se vai ser apenas um tratamento clínico e medicamentoso. Certo. E hoje em dia, nós como cardiopediatras, a gente tem que entender que não basta a gente fazer o diagnóstico, não basta a gente fazer o tratamento invasivo, mas a gente tem que ver aquele paciente, aquela criança, aquele adolescente como um todo. A gente precisa acolher essa família, porque é importante que eles entendam todas as necessidades desse paciente. E muitas vezes a gente sabe que essas crianças elas vêm acompanhadas de outras patologias. Nós temos várias síndromes aí que podem vir acompanhadas de cardiopatias congênitas. A gente também sabe que pacientes com cardiopatias mais graves, eles têm intercorrências como infecções respiratórias de repetição, às vezes tem que ficar internado por mais tempo no hospital, e isso faz com que eles não tenham uma vida, um curso normal. Faltam muito à escola, podem ter também uma dificuldade de aprendizado, e nós precisamos, por conta disso, olhar esse paciente como um todo, para que a gente possa dar suporte, para que a gente possa devolver essa criança, devolver esse adolescente para a sociedade de uma forma que ele possa ter uma qualidade de vida excelente. Sim. Ou o mais próximo da normalidade. Doutora Isabela, o Procriança seria talvez uma Procriança Cardíaca, que é o espaço onde a gente trabalha, esta instituição que existe aqui, seria uma porta de entrada, para a gente começar a trabalhar essa família, essas crianças. Fala um pouquinho sobre o seu trabalho, o seu dia a dia aqui dentro da instituição, para que as pessoas tenham um pouco mais essa noção mesmo do que a gente faz aqui dentro desta casa linda que está aqui em Botafogo. Eu fico até emocionada de falar do Procriança, Procriança que foi idealizado pela doutora Rosa Célia, um sonho que se tornou realidade, ela que construiu, tanto, inclusive um hospital, para dar suporte para essas crianças. E ao longo dos anos, a gente começou a perceber, exatamente como eu falei antes, que não bastava só a gente fazer o diagnóstico, a gente fazer o tratamento cirúrgico, invasivo, mas a gente precisava dar mais. Então, inicialmente, a gente começou a fazer as consultas clínicas, o eletro, o eco, os exames de imagem que eram necessários a gente fazia a nível hospitalar, Holter, teste ergométrico em clínicas parceiras, e assim a gente foi crescendo. E a medicação? Como é que esses pacientes iriam manter o tratamento? Não, vamos dar também as medicações. E a alimentação? Quantas pessoas que chegavam até nós chegavam em condições socioeconômicas muito baixas e que não tinham, às vezes, como se alimentar adequadamente. Então, vamos oferecer a cesta básica. E assim fomos crescendo. E percebemos que mais que a gente poderia dar. E percebemos que a parte de higiene bucal, como era importante que esses pacientes tivessem hábitos de higiene bucal adequados. Até porque a gente sabe que cardiopatia congênita, muitas delas, elas têm uma incidência maior de endocardite, que é uma doença grave, principalmente se a gente tiver muito foco infeccioso. E o foco infeccioso na boca era uma coisa comum, já que esses pacientes tinham um nível socioeconômico mais baixo e muitas vezes não conseguiam ou não faziam a higiene oral adequadamente. Então fornecemos o dentista. Então hoje a gente tem um consultório odontológico que faz essa prevenção. E eu tenho um orgulho de dizer que os pacientes que começaram com a gente, pequenininhos, lactentes, a grande maioria não tem cárie. Porque é realmente uma prevenção. E o que mais que a gente poderia oferecer? Assistente social, para poder entender a nossa população, entender a carência desses pacientes, para que a gente pudesse acarinhá-los melhor, aconchegá-los de uma forma mais humana. Depois chegou Pedro.
Nosso pedagogo, que vem com esse carinho, com esse amor, ali ele identifica quais os pacientes em que a gente precisa ter mais cuidado, principalmente na parte cognitiva, principalmente na parte psicológica, né? Eles precisam de uma atenção maior. E aí percebemos, precisamos ter psicologia, precisamos dar esse apoio emocional. Como dizer para essa mãe, para esse pai que seu filho tem uma cardiopatia congênita, que esse filho vai precisar operar, sem dar esse apoio. E assim veio a psicologia. Nutrição, nós dávamos cesta básica, mas como esses pacientes estavam, né, se alimentando realmente? Temos a nutricionista, que orienta não só aqueles pacientes que precisam ganhar peso adequadamente, como aqueles também que estão sobrepeso ou obesos. E com isso a gente foi cercando os nossos pacientes e seus familiares, tentando oferecer um aconchego e tentando oferecer uma medicina de alta qualidade, né, com profissionais que pudessem, né, ajudá-los a se desenvolverem, a crescerem com uma qualidade de vida ideal, ou pelo menos o mais próximo, como eu falei, do normal. Que tenham esperança, né, que estejam prontos para o futuro, né, doutora? Isso. Isabela. Eu fico aqui também igualmente emocionado, doutora Isabela. A senhora gostaria de dizer mais alguma coisa? A senhora teria mais alguma coisa para complementar esse nosso encontro de hoje? Na verdade, para mim é um prazer trabalhar nesse projeto tão lindo. É muito gratificante. E eu é que tenho que agradecer a esses pacientes e a essas famílias que todo dia eles me ensinam o que é ter esperança, eles me ensinam o que é ter força de vontade, eles me ensinam o que é olhar o futuro de uma forma positiva. É um aprendizado constante. E eu só tenho a agradecer por poder estar fazendo parte da vida dessas crianças e desses adolescentes. A senhora vai agradecer, mas eu também preciso te agradecer dizendo que a gente tem um orgulho enorme em fazer parte da sua equipe. A gente tem um prazer enorme em tê-la conosco, no nosso convívio, no nosso dia a dia, podendo juntos dar continuidade a este projeto e a esta nobre missão. Doutora Isabela, a senhora tem o poder da cura em suas mãos. Isso é muito importante. A senhora é essencial para esta realização e nesta construção. Obrigado mais uma vez por esse tempo, por essa prosa. E eu encerro por aqui com vocês aí que estão nos escutando. Se gostaram, se inscrevam no nosso canal, compartilhem em suas redes sociais, nos sigam pelo Instagram e no YouTube. Divulguem o nosso trabalho, porque juntos somos mais fortes. Obrigado, doutora Isabela. Muito obrigada. Um brinde. Um brinde. À vida. À vida. Aí eu não posso errar depois. Pode. 3, 2, 1. Foi. Desculpa, doutora. De novo. Primeira levada é sempre boa, né? Eu Melhor. tô passando esse nervosismo. Vamos lá, Pedro. Não tá não. É porque tem... E aí, Eduardo? Pô, excelente. Ficou bom? Ficou ótimo, ficou ótimo. Você vê, a gente treina. Não errei muito, jeito. não? Não. Mas eu queria falar, não queria falar só acolhimento. Tem uma hora que eu fiquei assim, assistindo, hipnotizado assim, vendo você falando. Ficou muito leve, muito tranquilo. Ai, que bom. Desculpa eu, sim, mas esse currículo aqui...